Fala, gente! O Sport teve a chance de sair com mais uma vitória na Série B, mas perdeu a oportunidade no finzinho, um pênalti desperdiçado pelo atacante Gustavo Coutinho. O que é que não funcionou? O Sport permanece no G4. Vamos trazer para você aí os detalhes desse empate 1-1 contra o Goiás lá na Arena de Pernambuco. Antes, o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, para você compartilhar, para você deixar a sua opinião, comentar, ativar o sininho para saber sempre que tiver um conteúdo novo e, claro, deixar aquele seu like, né? Aquele seu joinha. Estamos no desafio, hein? Para tentar chegar aí aos 20 mil inscritos até o final do ano. Estou com a impressão de que a gente chega bem antes do final do ano aos nossos 20 mil inscritos. Primeira meta e a segunda meta para a gente bater na sequência, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar desse jogo do Sport contra o Goiás. O Leão tá no G4, já tinha voltado ao G4 na rodada passada e agora teve a oportunidade de fazer mais 3 pontos, mas segue aí, tá em 4º lugar, chegou aí com esse empate de hoje a 43 pontos, está atrás do Vila Nova. O Vila Nova venceu a Chapecoense hoje jogando em Goiânia e aí conseguiu passar, conseguiu entrar no G4 e deixou o Sport na 4ª posição. O Novo Horizontino, que venceu, também está aí, segue firme, está na liderança com 50 pontos. O Santos ainda vai entrar em campo, pode melhorar a sua situação, é vice-líder da Série B. Vila Nova em 3º, o Sport em 4º lugar. Mas um detalhe muito importante aqui para a gente trazer. Quem está atrás, né, quem vem chegando, se aproximando do Sport, tem um jogo a mais que o Leão. Lembrando aquele jogo contra o Operário, que a CBF ainda não marcou aquele do CRB, que o Sport foi lá em Maceió e empatou. Falta acertar a data desse jogo contra o Operário, com o Sport sendo o mandante. Quem sabe, né, de repente até na Ilha do Retiro. O Sport está muito próximo aí de voltar a jogar na sua casa. O Sport saiu atrás no placar nesse jogo contra o Goiás. O atacante Edu, que fez apenas o seu 2º jogo seguido como titular no time do Goiás, fez 1-0 para o Leão. O Sport conseguiu empatar o jogo ainda no primeiro tempo, num pênalti que o árbitro marcou. O árbitro estava bem posicionado, né? Marcou, ficou a expectativa de uma análise no VAR, mas o VAR não chamou, não sugeriu a recomendação, não recomendou, né, a revisão do árbitro. Então o árbitro marcou o pênalti em cima do Pedro Vilhena, que tinha entrado no lugar do Fabrício Domingues. Vamos falar sobre isso na sequência. Aí o pênalti do Sport, muito bem batido, o pênalti pelo atacante Zé Roberto, que mais uma vez foi titular. No segundo tempo acabou substituído pelo Gustavo Coutinho. O Coutinho que teve a chance no pênalti e acabou desperdiçando. Mas vamos lá, o Sport empatou o jogo. O Goiás foi levemente superior ao Sport no primeiro tempo. Nós não vimos nesse jogo aí um Sport dominante, como vimos recentemente, né, contra o próprio CRB, contra o Avaí lá em Florianópolis. O CRB em 2 oportunidades, né, no jogo de ida e no jogo da volta. E hoje foi um Sport diferente. Um Sport que teve intensidade, teve disposição, um time que brigou por todas as bolas, um time que foi até o último instante buscando a vitória, mas não teve aquela diferença de jogo, aquele controle de jogo em cima do adversário que foi o Goiás, que não está fazendo uma boa campanha, né? Pelo menos era o que se esperava pelo investimento que foi feito, é apenas uma campanha regular aí de meio de tabela. Com esse resultado aí, por exemplo, ele está em 9º lugar. O Goiás somou mais um pontinho, é o 9º colocado nesse momento aqui do nosso papo. Então foi um time que deu trabalho ao Sport, um time que criou algumas oportunidades, deixou o Sport desconfortável em alguns momentos, por isso foi superior, um pouco melhor que o Sport no primeiro tempo, voltou muito bem no segundo tempo, né? Deu aquela pressão no Sport, aí o Sport na reta final do jogo conseguiu sim ser melhor que o Goiás, criou oportunidades e teve aí a grande chance nos pés, primeiro nos pés do Coutinho, né? Que no pênalti acertou a trave, e na volta o Sport ainda pegou o rebote, mas o goleiro do Goiás, o Tadeu, fez uma defesaça, garantindo esse pontinho aí para o time goiano nesse empate por 1-1. Falar da primeira alteração, né, que o técnico Pepa, né, foi forçado a fazer, saiu contundido, lesionado
o Fabrício Domingues, que é hoje um jogador importantíssimo, um dos principais jogadores do Sport nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Pedro Vilhena entrou, o Vilhena não foi tão bem assim, ele até que entrou, parecia que ia entrar no ritmo do jogo, mas depois foi caindo de produção também e não conseguiu manter um bom nível de jogo. Um nível de jogo, por exemplo, que é mostrado pelo Fabrício Domingues, que é um cara de marcação, que arma o jogo, que chuta gol, que faz gol, que dá passe para gol. Então é um jogador muito importante hoje no time do Sport, o Fabrício Domingues. Ele acabou substituído e o Pedro Vilhena não conseguiu manter o mesmo nível de jogo. Esse já foi um problema para o Sport. E aí vem no segundo tempo, o técnico Pepa faz a alteração, a saída do Zé Roberto não foi uma boa escolha do Pepa, né? Não era talvez o momento de tirar o Zé Roberto, talvez cansaço, ele tenha trocado para aproveitar aí, já que o Coutinho estava no banco, estava com gás, né? Estava com um tanque cheio, e de repente ele fez essa aposta aí, nessa substituição no ataque, mas acabou não funcionando. Gustavo Coutinho perdeu chance, perdeu o pênalti, que foi uma chance mais clara, claríssima, chance de gol aí perdida pelo atacante Gustavo Coutinho, e o Sport perdeu a oportunidade de garantir mais 3 pontos nessa sequência. Agora já são 4 jogos sob o comando do técnico português, o Pepa, né? Com 2 vitórias e 2 empates. Vitórias sobre o Avaí e o CRB, e os empates contra o próprio CRB, e agora esse contra o Goiás. Não foi bom, também não foi ruim, não foi um desastre, né? Até pelo que a gente falou há pouco, que o Sport tem um jogo a menos ainda em relação aos seus concorrentes, a quem está na parte de baixo. Vamos só conferir aqui na próxima rodada, né? O Sport joga fora de casa, é o jogo contra o Paysandu, lá na Curuzu, lá em Belém. O time do Paysandu não está vivendo um bom momento, já teve uma troca de técnico, né? Demitiu Hélio dos Anjos, que vinha fazendo um trabalho desde o ano passado, mas aí por falta de resultados bons, o técnico foi trocado, né? Foi mandado embora o Hélio dos Anjos, conhecidíssimo Hélio dos Anjos do futebol de Pernambuco, ex-Sport, ex-Náutico, e vem tentando se recuperar na competição, o time do Paysandu. Um jogo duro, né? Especialmente pelo fato de ser disputado lá na Curuzu, é um campo, um estádio, né, mais acanhado, um estádio menor, então fica aquela pressão da torcida, a torcida que não quer ver o time do Paysandu perto da zona de rebaixamento. Não está fácil, a situação do Paysandu, 14º colocado aí, tem outros jogos a serem disputados ainda na rodada, pode mudar aí a posição do Paysandu. Mas, de qualquer forma, o Paysandu chega pressionado, né? O jogo está marcado inicialmente para a próxima segunda-feira, 20h30 da noite, lá na Curuzu. Então é isso. O Sport termina empatando o jogo, 1-1, saiu atrás no placar. Edu fez 1-0 para o Goiás, o Sport empatou de pênalti com o Zé Roberto, teve a chance, né, nos minutos finais para garantir a vitória contra o Goiás, mas desperdiçou o pênalti com o Gustavo Coutinho. Mais alguns dias aí de trabalho até o próximo compromisso contra o Paysandu lá na Curuzu. Muito obrigado mais uma vez a você que acompanhou com a gente aqui mais esse papo no Rembrandtcast. Vamos lá, né? Já passamos aí de 10 mil, já passamos de 11 mil. Vamos acelerar esse crescimento do canal. Você é importante para isso, para fortalecer o canal, para que a gente possa trazer ainda mais conteúdo. Se você gosta, que você acompanha, se você curte com a gente. Então vamos nessa. Vamos se inscrever no canal, se ainda não tiver inscrito. Se tiver inscrito, claro, fala para a sua galera, espalha para a galera aí que você tem aqui mais um meio de comunicação para saber das coisas do futebol de Pernambuco. Temos falado aí com frequência do esporte, né? Ao lado do Retrô, o time que continua na temporada, o Retrô tem as finais agora, os 2 jogos finais contra a Anapolina de Goiás, na disputa pelo título da Série D, e tem o Sport aí na sequência ainda, com muitas rodadas, mais de 10 rodadas pela frente ainda, para fechar a temporada em busca do principal objetivo, que é a volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço para você e até a próxima.